E você, realmente sabe se planejar? Muito bom, no vídeo dica de hoje eu vou explicar para você o que realmente de fato é se planejar. A maioria das pessoas pensa que planejamento está totalmente ligado a cumprir atividades, mas planejamento é muito mais do que isso. Na verdade, o planejamento em si é apenas uma parte do processo. O mais importante é a execução. E como dizia o nosso amigo Ram Charan, o indiano, o guru da execução, ele dizia que mais de 75% das empresas não pecavam no planejar, elas erravam no executar. E, na maioria dos casos, é assim com as pessoas também. Eu posso até dizer para você que, como não tem muitas cabeças pensantes, e que normalmente quando a gente fala do planejamento pessoal depende única e exclusivamente de você, é muito provável que esse número seja acima de 95% das pessoas que realmente não sabem se planejar, ou pelo menos pensam que planejamento se resume única e exclusivamente a cumprir atividades. Muito bem, agora que você já entendeu, já percebeu que planejamento vai muito além de você simplesmente cumprir atividades que precisam ser executadas durante o dia, eu quero te mostrar o que de fato é o planejamento e como você pode tornar a execução desse planejamento e principalmente fazer com que você alcance os seus objetivos, aqueles objetivos que realmente valem a pena. É isso que eu quero te convidar, porque afinal de contas, para que você vai gastar um tempo fazendo planejamento se eles não vão te levar a lugar algum? E se eles puderem te levar a um próximo nível? Se eles puderem fazer com que você realmente tenha aqueles resultados de uma maneira mais acelerada, mais assertiva, ao invés de você levar 10, 15, 20, 30 anos, ao invés de você levar 6 meses, por que não se você aprender a colocar a energia certa no lugar exato? É isso que eu quero te mostrar agora. Muito bom! Quando você tem um objetivo e um propósito, o que você tem a partir daí, quando está bem definido, é uma visão. Uma visão do quê? De onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Onde você quer estar? Você passa a ter a visão clara. E durante esse caminho, você vai entender que algumas coisas vão acontecer nesse processo. E uma delas é que os seus valores vão interferir e as suas necessidades também. Então, ao longo do caminho, essas coisas, para você poder chegar onde você quer, você vai ter muitas interferências. Valores, necessidades, e não sei se você já ouviu falar em paradigmas, mas até isso vai influenciar você chegar ou não, ou seja, as crenças e hábitos que você tem para chegar ao objetivo desejado. Para que você possa alcançar isso, agora eu quero te apresentar como funciona um planejamento que realmente dá certo, que realmente faz você alcançar seus resultados. O planejamento estratégico, ele precisa principalmente ter algo que te ajude na execução. Se ele não tiver a execução, não tiver algo que te impulsione para a execução, ele não vai sair do papel. E é assim que acontece na maioria das vezes. Primeiro, porque ao longo do caminho existem muitas modificações. Segundo, porque se você não tiver algo que te impulsione a executar, esquece. Terceiro, daqui a pouco eu vou explicar para você quais são os 3 elementos que realmente são necessários para você ter um resultado, um desempenho muito mais rápido, muito mais acelerado para você chegar onde você quer. Ok, quando você tem um objetivo definido, o próximo passo é você ter a sua meta crucialmente importante. Você já ouviu falar nisso? O que é uma meta crucialmente importante? A MCI é a meta crucialmente importante, é aquela que se você não fizer, nenhuma outra vale a pena. Eu vou dar um exemplo para você muito claro do que acontecia comigo quando eu treinava as pessoas, por exemplo, no ramo de arquitetura. Eu treinava as pessoas e eu ensinava para elas o que era uma meta crucialmente importante. Exemplo, quando eu tinha um fornecedor de produtos para arquitetos, para os clientes dos arquitetos, eu explicava para eles que a meta crucialmente importante dos vendedores não era vender. Vender é uma consequência se eles cumprissem a meta crucialmente importante. Então, olha só. Imagina o seguinte. Eu tenho aqui um fornecedor de produtos, ok? Eu tenho aqui o cliente final. Só que existe entre o fornecedor e o cliente final a figura de um profissional, que é o arquiteto, o decorador, o design de interiores, está aqui. Ele é o intermediário dessa relação, porque é ele quem traz o cliente para essa loja. Então, imagina o seguinte. Para que ele possa vender, tem uma coisa que ele precisa fazer no meio desse caminho,
é gerar um relacionamento mais aproximado com esse profissional. Quanto mais profissionais com relacionamento próximo a ele tiver, mais ele vai poder vender. Porque esses profissionais vão trazer cada vez mais oportunidades. E aí ele vai ter mais possibilidade de efetuar mais vendas. É isso. Então, não adianta ele treinar toda a equipe dele para ser muito bom em técnicas de venda, ser muito bom em muitas coisas, se a meta crucialmente importante, que é ter um relacionamento aproximado com esse profissional, não for alcançada. Viu por que é importante você ter uma meta crucialmente importante? E aí sim, quando você tem uma meta crucialmente importante, aí você tem as ações que são determinantes e que vão te ajudar a alcançar essa meta. Por exemplo, da área comercial, treinar todo dia, atrair cliente, treinar todo dia, melhorar a conversão, ou seja, suas técnicas, sua habilidade em poder transformar uma oportunidade em venda, tudo isso é importante. Fazer, por exemplo, ações, que é esse caso, né, de trazer a pessoa para próximo, fazer ações que possam, eventos, qualquer tipo de ação que traga essa pessoa para mais próximo, criar um sistema onde você possa ligar de vez em quando ou ligar no aniversário, enfim, são coisas que você pode criar, ações que são determinantes para que essa meta crucialmente importante seja alcançada. Aí você pensa, mas é só isso? Claro que eu estou te dando uma visão geral sobre planejamento e execução. Eu quero que você tenha essa visão, porque a partir daí você vai começar a entender que simplesmente comprar uma agenda não vai resolver a sua vida. Que simplesmente pensar em 500 metas ao longo do ano, virou o ano, vamos pensar nas metas. Não adianta você ter mais de 4 metas, por exemplo. O que eu aconselharia você fazer, e até porque a nossa mente só consegue pensar uma coisa de cada vez, é ter no máximo 3 metas. E, se possível, uma única meta, se isso for possível. E aí, olha que interessante. O que mais você precisa fazer? Você precisa fazer revisão de desempenho. Por quê? Porque a revisão de desempenho é o realinhamento de tudo que está acontecendo ao longo do processo. E, por fim, você chega ao seu resultado. Mas existem 3 coisas que, se você realmente fizer, tudo vai dar certo. A primeira delas é, se você tiver uma âncora, a agenda deveria servir para isso. Existia uma agenda no mercado há muitos anos atrás, eu sei porque eu usei essa agenda, eu dei treinamento para essa empresa, que é uma grande consultoria internacional, e essa agenda ajudava as pessoas a pensarem realmente no processo de execução. Então elas se tornavam muito mais eficazes naquilo que faziam. Mas hoje existe muito mais. Hoje, por exemplo, a gente já sabe que pela ciência quântica, pela neurociência, a gente já sabe, isso já é um conhecimento das pessoas, de que as mudanças começam de dentro para fora. O que isso significa? Significa que se você tiver uma âncora, uma agenda que possibilite você realmente fazer as ações determinantes para alcançar os seus resultados, as suas crenças, aquilo que você pensa sobre aquilo. Ou seja, se você vê diferente, você faz diferente, seus resultados estão diferentes. Não adianta tentar mudar apenas comportamento. Então hoje, a sua âncora, a que vai te ajudar realmente a ter resultado, é uma agenda que realmente possibilite isso. Não existe essa agenda no mundo, na verdade, ela começou a existir agora, há pouco tempo. E eu vou te falar por quê. Eu comecei a fazer, eu vou te mostrar minha agenda, acho que vale a pena. Essa aqui é a minha agenda, é a agenda original que gerou a agenda de todos os meus alunos. Nessa agenda, por exemplo, eu tenho todas as etapas que eu preciso para trabalhar o conhecimento de neurociência, de ciência quântica, tudo que eu preciso para mudar mindset, mudar paradigmas e chegar aos meus resultados acelerando o processo. E aí nessa agenda, por exemplo, se eu for te apresentar aqui, exemplo, né? O planejamento diário, meu planejamento diário, olha que interessante, eu trabalho as 4 inteligências, eu trabalho o quadrante 2 e 1, eu já vou te mostrar o que é. Mas essa aqui é uma âncora. Por que uma âncora? E por que ela é física? Porque nós, como seres físicos, a gente é guiado pelos nossos sentidos, então a gente precisa ver as coisas. É assim que o ser humano, como corpo humano, né, como ser vivo, ele acredita nas coisas que vê, que ouve, até que você aprenda outras coisas. Mas nesse momento, é isso que acontece. E ela serve como âncora. Justamente por causa disso aqui.
Quando você trabalha os quadrantes, você vai aprender num próximo vídeo o que são esses quadrantes. Mas basicamente eles se resumem a: o quadrante da produtividade te ajuda a acelerar resultados porque você aprende a colocar a energia certa no lugar exato. Ou seja, você só trabalha o quadrante 1 e 2. O quadrante 1 são as coisas urgentes e importantes que não tem como você evitar. O quadrante 2 são as coisas importantes, mas não são urgentes. A tendência é procrastinar porque elas não são urgentes. E sabe por que acontece muitas vezes das pessoas procrastinarem? Não necessariamente porque elas estão procrastinando ou deixando de fazer, mas porque elas têm um hábito muito ruim. Elas deixam as pessoas interromperem o seu processo de fazer o que tem que ser feito, elas não sabem dizer não. Aí elas vivem no quadrante 3, onde elas não deveriam viver. E aí tudo fica tão emergencial que elas acabam caindo no quadrante 4, que é o quadrante das coisas que a gente chama de estresse. É quando você já não aguenta mais, está cansado e é tudo desperdício, ok? Então basicamente é trabalhar quadrante 1 e 2. 2, 70% do seu tempo. 1, 30% do seu tempo. É assim que a gente planeja e executa todo dia. Agora, qual é o segundo? Acompanhamento. Por que essa âncora para mim ela é muito legal e ela é muito produtiva e ela me ajuda a realmente alcançar o que eu quero? É que eu fiz, né? Personalizada. Por que ela faz isso por mim? Porque todos os dias eu tenho que concluir a minha agenda. Eu venho no meu planner e aí eu olho para ela e digo assim, bom, quais são as coisas que eu fiz, não fiz, o que eu estou fazendo, não estou fazendo. E todas as manhãs quando eu abro para ver as atividades que eu tenho durante o dia, e se você observar, a parte das atividades praticamente é menor. Por quê? Porque como eu coloco a energia certa no lugar exato, a minha produtividade fica muito maior. Eu vivo poucas urgências, elas simplesmente acontecem ao longo do dia e as coisas importantes vão ficando. Elas realmente acontecem de uma maneira muito assertiva. Por isso que o acompanhamento ele é importante. Se você tiver alguém que faça esse acompanhamento para você, ótimo. Se você for líder, gestor da sua empresa, faça acompanhamento com quem produz. Tudo isso aqui é válido para ajudar as pessoas a se manterem no rumo. Isso é o que eu chamei de revisão de desempenho, onde você realinha o que você está fazendo. E aí, por fim, se você tiver oportunidade, já quando você já estiver num nível mais elevado ainda e você já estiver praticando tudo que está no seu planner, é claro, seria muito bom se você tem um mentor. Porque a mentoria, ela faz exatamente isso, ela te ajuda a ter visão estratégica, te ajuda a pensar de uma maneira diferente, te ajuda a ter uma visão mais ampla, com uma experiência de uma outra pessoa. E o seu mentor sempre deve ser alguém com expertise nessa área. Por isso que a gente não tem só um mentor, a gente pode ter vários mentores, porque cada um tem a sua expertise e vai poder contribuir de uma maneira mais assertiva. Bom, basicamente é isso. Se você não sabe se planejar, você agora aprendeu nessa primeira aula como fazer o seu planejamento, ou pelo menos como pensar em estruturar seu planejamento e o processo de execução. E lembre-se, energia certa no lugar exato, essa é a minha frase, quero compartilhar ela com você. Se você colocar energia certa no lugar exato, você vai acelerar os seus resultados. Você vai parar de perder tempo e todas as coisas vão acontecer de uma maneira única, exclusiva para você. Por quê? Porque você coloca a energia certa no lugar exato. A gente se vê no próximo vídeo. E se tiver gostado desse vídeo, clica aí no canal, se inscreve e compartilha. Ajude outras pessoas também a mudarem seus resultados.